Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja de cada um de vocês nessa noite, queridos. Se todo fim pede um novo começo, e quase sempre na vida as coisas são assim, quando a gente encerra um ciclo, normalmente ele dá lugar a outro que vai vir, a finalização de Colossenses impõe para a gente, irmãos, a abertura de um novo capítulo. A gente ouviu a carta inteira do Novo Testamento, e aí, como vocês já sabem, eu penso que seria bom que a gente voltasse ao Antigo Testamento, irmãos. E a gente vai fazer isso não para ouvir uma carta agora. A gente vai caminhar por um texto que, sendo riquíssimo, irmãos, é um dos mais utilizados da história humana. A gente vai ver um evento que foi tão importante, irmãos, tão cataclísmico, ele tão fundador, que os seus efeitos reverberam até hoje, e é um dos textos mais usados pelo povo de Deus, inclusive um dos mais usados por Jesus também. O Antigo Testamento, irmãos, normalmente é um texto que a gente deixa um pouco mais de lado. A gente tem mais familiaridade com o Novo Testamento, né? Então, quando a gente volta para o Antigo, a gente sente alguma dificuldade. E parte disso existe porque a gente sente que a gente está meio desconectado com ele, né? Aquela parece uma história muito antiga para a gente. Parece que ela não tem nenhuma relação com a gente. Os nomes das cidades são diferentes, dos países, dos povos. Os rituais são diferentes, tudo é muito diferente. Contudo, irmãos, presbiterianos que nós somos, a gente entende que o Antigo Testamento é a nossa história. Eu não sei até que ponto você entende isso, mas outras tradições acham que Deus agia de um jeito no Antigo Testamento, agora age de outro na sua essência. Deus tinha um povo no Antigo Testamento e agora ele tem um novo. A gente não entende assim, irmãos. A história da igreja, a história do povo de Deus, é a nossa história, a história dos nossos irmãos no Antigo Testamento. Deus só tem um povo. Deus só age do mesmo jeito, é o mesmo Salvador no Antigo Testamento, no Novo também. Deus não tem dois povos, irmãos. O mesmo povo do Antigo existe agora na igreja. Então nós somos os herdeiros diretos desse povo. E mais importante ainda, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o nosso Deus hoje. Jesus estava lá, irmãos. Êxodo é um livro sobre Jesus. Eu espero tentar mostrar isso para você. É um livro sobre um Deus que ama, um Deus que tem misericórdia e que infunde graça, e uma graça tal que atrai a gente para ele. É um livro, irmãos, de um sofrimento que é vencido. Um povo que sofre, mas que vai agindo, vai caminhando e vai indo em direção a esse Deus. A vida vai ficar difícil, irmãos, para esse povo. E a gente vai ver a história que um Deus amoroso ouve o clamor do seu povo e aí ele age. Jesus sempre age, irmãos. Ele agiu lá no passado, age conosco agora também. A nossa história e a minha esperança, então, é que a gente seja cheio de Jesus a partir dela. Bem-vindos ao Êxodo, irmãos. Nosso culto de quinta vai ter esse caminho. A gente não vai terminar esse ano, a gente vai dar uma pausa, a gente conversa sobre isso mais tarde, mas no ano que vem a gente vai concluir essa jornada que começa hoje, que eu espero que encha o seu coração. Êxodo capítulo 1, a gente vai começar por aqui. Êxodo capítulo 1. Eu quero só, antes da gente ler o texto, te relembrar. O ponto da história que a gente começa, a gente tem uma família que vai para o Egito, irmãos. A gente viu isso juntos. 70 pessoas saem de Israel, se deslocam para o Egito e vão porque tem fome. O mundo todo está com fome. E aí a gente viu esse Deus gracioso, bondoso, enorme, arquitetando todas as coisas para salvar o mundo inteiro a partir de um homem, José. José então se torna o segundo na hierarquia egípcia, leva a sua família, e assim aquele povo da aliança, Abraão, que ouve a voz de Deus, sai da sua terra e tem filhos e, portanto, nascem os patriarcas, todo esse povo vai para o Egito. E o Gênesis termina com esse povo no Egito, e se você lembra bem, termina com a promessa de que um dia eles vão sair de lá. José diz, guardem meus ossos, não me enterrem. Essa é uma cena importante, irmãos. José diz, não me mumifiquem, não me enterrem no Egito, um dia Deus vai trazer vocês. A gente vai sair daqui de volta para a terra, nesse dia levem meus ossos também. Termina assim. A história que a gente vai começar agora, ela vem imediatamente em sequência. Aquele pequeno povo dá origem a essa história que a gente começa a ler agora, Êxodo 1, versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azer.
Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Obrigado, Senhor. Mais uma vez a gente está aqui. Obrigado por essa caminhada que começa hoje, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco em Gênesis. O Senhor falou conosco em Colossenses também. E agora a gente vem para Êxodo, Senhor. Um texto tão importante, um texto absolutamente fundamental para toda a história da redenção. Me capacita a ajudar meus irmãos a entender esse texto. E junto com o Senhor que a gente seja alimentado por Ti, Pai. Por favor, tem misericórdia deles, tem misericórdia de mim. Eu não tenho nada a dar a esse povo, mas o Senhor tem, Pai. Então, por favor, limpa esse canal tão obstruído às vezes, que sou eu. Mas fala com o Teu povo para que eles Te amem cada vez mais, Senhor. Sê conosco, é o que a gente te pede no Teu nome. Amém. Irmãos, a gente tem aqui nessa introdução à história uma grande questão, a primeira grande questão do livro, que é, irmãos, a gente tem uma certa sensação de permanência quando as coisas vão bem. Quando tudo está no lugar, irmãos, normalmente a gente chega lá por causa de esforço. Muitas vezes é assim, se a gente está com as nossas finanças em dia, normalmente houve um esforço bastante ativo para equilibrar gastos, receitas e reservas, irmãos. Se o nosso relacionamento está bem, seja ele qual for, matrimonial, de pai, filho, mãe, filho, irmão, irmão, não importa o relacionamento. Se ele está bem, normalmente houve muita conversa, houve muito acordo no meio do caminho, muita compreensão. A gente foi trabalhando nisso. E aí, porque as coisas ficam bem depois de muito esforço, parece que as coisas vão ficar bem para sempre, não parece? A gente vai vendo nossa vida e a gente vai colocando cada coisa no lugar. Quando as coisas realmente se encaixam e está tudo bem, irmãos, a sensação que a gente tem é: o trabalho foi feito. A gente resolveu, graças a Deus. A gente chegou aqui, as coisas vão continuar assim. Racionalmente a gente não organiza isso. A gente até fala assim, não, a gente sabe que as coisas podem mudar, mas irmãos, não parece que as coisas podem mudar. Em algum nível a gente articula, mas o nosso coração diz, não, as coisas vão continuar bem. O nosso sentimento diz pra gente que, olha, a gente já fez tudo o que tinha para fazer, resolvemos. A gente nunca consegue sentir, irmãos, a tempestade chegando. Quase sempre ela nos assalta e quase sempre é um momento, irmãos, de muito drama. Eu não sei se você sabe disso, eu nem sei até que ponto isso é verdade ou não. Me parece que é, mas dizem que grandes navegantes conseguem sentir o cheiro da tempestade quando está tudo bem. São homens que já estão tanto tempo no mar que com o sol a pino, sem nuvens nenhuma, eles percebem que alguma coisa vai acontecer. Quase nunca a gente é assim, irmãos. Na nossa própria vida, a gente não percebe. Mas a tempestade está vindo para cá, para esse povo. E a tempestade, irmãos, ela veio muito lentamente, muito devagar, mas quando ela chegou para Israel, ela veio com muita violência. Ela veio com muita ênfase. A gente tem essa abertura que as famílias são citadas, mas no versículo 6, a gente tem uma expressão que ela é fundamental, ela é a mudança. É quase como se Moisés, ao escrever esse texto, estivesse dizendo assim, esse começo até o versículo 6, os primeiros 5, está tudo bem. Aquela família que desce para o Egito está vivendo bem. As coisas estão caminhando da forma como elas deveriam caminhar.
E aí a expressão que muda é com o tempo. Com o tempo, irmãos. Essa é a expressão de mudança. Perceba, não foi de uma hora para outra. O tempo é um agente, irmãos, incrivelmente silencioso. Mas ele é muito poderoso. E ele atua. E aqui ele atuou. O tempo fez com que todo mundo morresse. O texto diz que toda aquela geração passou. José morreu, seus irmãos morreram, obviamente Jacó morreu, os filhos morreram e essa geração foi passando. E aí, esse mesmo texto e esse mesmo tempo geram outro tipo de resultado, irmãos, que é uma explosão demográfica. Todo mundo morreu, só que antes de morrer, esses homens vão se reproduzindo e vão tendo filhos, que têm filhos, e que têm netos, e que têm bisnetos. E o texto vai dizendo pra gente, o versículo 7 é muito engraçado, irmãos. A forma que ele monta o texto é repetindo com outras palavras que o povo cresceu. Olha aí. Mas os filhos de Israel foram fecundos. Isso já quer dizer que eles cresceram. Aí ele diz, aumentaram muito, é a segunda vez. Se multiplicaram, terceira, e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Moisés está dizendo, gente, o que eu estou dizendo para vocês é, realmente esse povo cresceu. Note, né, como é que a vida ocorre. Descem 70 pessoas. Pouquíssima gente no Egito. De repente, com o passar do tempo, esse povo explode e se espalha pela terra do Egito. A terra se encheu dos israelitas. Numa época, irmãos, que talvez, ainda mais do que hoje, ter filho significa bênção. Não é assim? Eu já tentei mostrar isso para vocês. Irmãos, a Bíblia fala que filhos são bênçãos e são num contexto em que filhos tinha muito a ver com seguridade, irmãos. O que é que eu quero dizer? Hoje a gente tem estruturas que vão conferindo à nossa velhice algum grau de segurança. Nesse tempo, claro que não era assim. Não tem aposentadoria, não tem sistema, não tem INSS, não tem aposentadoria privada, não tem investimentos. Filhos são um sintoma muito concreto de que realmente vai ter alguém para cuidar de mim, inclusive em proteção, esse povo se ajudava. Ter muitos filhos significava que Deus estava abençoando muito. O que eu estou tentando dizer para você, esse povo explodir dessa forma aqui é uma forma, assim, lateral de Moisés dizer para a gente, Deus está abençoando profundamente Israel. O fato deles terem crescido quer dizer que Deus estava diretamente influenciando esse povo. Deus abençoa Israel, faz com que eles se multipliquem, aumenta o povo largamente. E o texto diz, isso acontece até que eles ficam fortes. E da perspectiva de Israel, irmão, que provavelmente é a sua, isso é ótimo, não é? Crescer é ótimo. Para quem não é ótimo, irmãos? Da perspectiva dos egípcios, o que para Israel é uma bênção, agora se torna um problema, irmãos. Aquilo que lá atrás, para os egípcios inclusive, foi ótimo, agora é fonte potencial de confusão, de problema, de tensão. Aquela família, irmãos, literalmente salvou o Egito da morte. Você lembra disso, né? Não fosse José ter ido ao Egito e ter revelado os sonhos, todo mundo teria morrido de fome, porque essa é outra característica do ser humano. Quando tem muito, uma boa parte dos seres humanos é, cara, que bom que tem muito, vamos usar tudo que a gente tem. Dificilmente aquele povo conseguiria antever que 7 anos de fartura iniciariam 7 anos de uma profunda carestia. E foi o que aconteceu. E não fosse a estratégia de Moisés, todo mundo teria morrido. Então, num primeiro momento, Israel é uma bênção enorme para o povo egípcio. Só que agora é um povo que é potencial de morte para eles. E isso é importante, irmãos. Olha que coisa, Israel é um povo pacífico, irmãos. Esse povo aqui é gente de pastores, e pastores no sentido de pecuária, tá? Eles cuidam dos seus rebanhos e tocam sua vida. Só, eles não fazem mais nada. Israel está lá quietinho, no seu próprio lugar, sem fazer mal para ninguém por décadas. Eles estão na terra e eles não apresentam qualquer inclinação à subversão, irmãos, à desordem. Nada. Eles vivem em perfeita harmonia com o Egito, cada um no seu lugar, todo mundo vivendo bem. Até que muda alguma coisa. E essa mudança é fundamental. Ela acontece no versículo 8. O que muda é que surge um novo rei.
E esse novo rei que surge, ele não conhece José. Esse novo rei não estava lá, irmãos, no início. Ele não viu. Esse novo rei lança um novo olhar para essa situação. E aqui, irmãos, a coisa vai ficar realmente ruim. As primeiras nuvens da tempestade começam a aparecer. Esse novo rei olha para aquele povo não como uma fonte de bênção e salvação. Ele olha com outros olhos. Versículos 9 e 10. Eu vou ler. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Aqui é a mudança, irmãos. Entra um fator aqui que é terrível e que desempenha um papel monstruoso na humanidade, irmãos. E a gente já viu isso tantas vezes na Escritura. O que é isso aqui, irmãos? O que está por trás desse sentimento dele? É medo. Medo. Não havia nem... Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Não tem nenhuma guerra. Não existe nenhuma ameaça. Tá tudo bem, tudo perfeito, como sempre foi. Até um dia que ele olha e fala, eles estão grandes demais. E aí, sem nenhuma... sem nada, sem ver nada concretamente, a existência de Israel começa a ser um problema. Por causa do medo, irmãos. E aqui aparece talvez um passo a mais de medo. O que acontece aqui, o que aparece em Faraó é paranoia, irmãos. Paranoia é uma desconfiança e uma suspeita que são persistentes e totalmente irracionais com relação ao outro. Gente paranoica vê o mundo e enxerga no outro sempre uma ameaça. O outro sempre é um potencial inimigo. E sabe, irmãos, nesse ponto, e talvez isso esteja acontecendo no seu coração agora, tá? Esse discurso é travestido de prudência. Qual a ideia? Não, isso não é medo, isso não é paranoia. Eu sou só prudente, eu sou só precavido. A gente não pode esperar o mal chegar, a gente tem que agir antes. A gente tem que se preparar antes que aconteça, porque quando acontecer a gente não vai estar pronto. Esse é o típico discurso paranoico, irmãos. Porque, e perceba a sutileza, ele guarda alguma sabedoria. Irmãos, é claro que a gente precisa se precaver. Claro, a gente é chamado a ser prudente. Contudo, existe me veio uma frase em latim agora. Há uma medida nas coisas, era isso que eu quero dizer. Irmãos, você pode pegar uma coisa muito boa, e se você exagerar uma coisa muito boa, ela pode se tornar morte. Com quase tudo. Algum nível de precaução é bom? É bom. Mas chega a um nível que vira loucura, irmãos. O nível influencia. De repente, a vida passa a girar em torno dessa proteção contra esse inimigo que ainda não há. E aí começam as loucuras, irmãos. Talvez esteja muito abstrato. Confie em mim. Qual é a minha tese? Faraó enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Por paranoia, por medo. A vida passa a ser uma obsessão por essa proteção, por impedir que essa ameaça que ainda não existe aconteça. E talvez, irmãos, seja curioso pensar que talvez você possa estar em algum nível numa avaliação de Faraó, alguma coisa assim. Cara, mas como esse homem era bobo, né? Porque, como eu disse, né, no começo, a gente se identifica com Israel hoje. Então talvez você pense assim, meu Deus, que bobeira, esse povo não está fazendo nada de mal. Mas, irmãos, em algum nível você começou a perceber resquícios disso daqui hoje, no mundo que a gente vive hoje? Será que a gente está tão longe assim de Faraó, irmãos? Será que a gente não reproduz esse mesmo medo hoje? Porque perceba, eu estou cansado de te falar isso, mas é porque é muito importante. A gente vive num mundo que é paranoico, irmãos. A gente está inserido no mundo que está ensinando para você o tempo todo que existe um perigo. Diga para mim se isso é verdade ou se é mentira. Não dá para passar um dia sem que alguém diga para você, tenha cuidado. Tenha cuidado de quê, pastor? Tenha cuidado de ladrão, tenha cuidado com doença, tenha cuidado que alguém quer tomar o seu dinheiro, tenha cuidado com golpe, tenha cuidado com comida. Não é? Todos os dias a gente está dizendo, tenha cuidado, tenha cuidado. Existe uma ameaça o tempo todo. De novo, tem perigo na comida. Olha que coisa, um pequeno parêntese. Eu
às vezes eu estou trabalhando, e aí eu dou uma pausa, e aí eu vejo um vídeo que não tem nada a ver. E aí eu conversando com a Laís, eu faço, Laís, às vezes isso me ajuda muito no sermão. Hoje eu estava vendo um vídeo, olha que coisa nada a ver. Sabe glitter? Aquele negócio que brilha? Por anos, por décadas, a gente usa glitter na comida. Especialmente em aniversário. Quando a gente vai comer, tem bolo e ele é todo cheio de glitter. Você sabia que glitter no Brasil é plástico? Não existe glitter comestível. Isso tudo que a gente coloca é literalmente plástico. Tanto que no rótulo, alguns está escrito ingrediente, PET. É como se fosse uma garrafa PET moída, colocada num bolo e a gente come. Bem, ok, esse medo você pode ter de verdade, tá? Porque não é bom comer plástico. Mas o que eu quero dizer é, irmãos, todo dia surge uma coisa nova para dizer, olha o perigo. Olha o perigo. Tem perigo na comida, tem perigo na água. Nossa, a água está infestada com 1000 coisas. Tem perigo na eletricidade, tem perigo na internet, tem perigo no exercício, no carro, no metrô, no avião. Só que a gente é ensinado a ter medo de outras pessoas também, irmãos. Ou não é assim? Existem ou não existem grupos aqui no Brasil hoje? Existem ou não existem pessoas de fora do Brasil, ou de fora do nosso estado, ou de fora da nossa cidade, ou de fora do nosso bairro, que a gente olha e fala, esse grupo é uma ameaça. Eles são perigosos. E perceba, às vezes essas pessoas não estão fazendo nada. Às vezes elas estão vivendo sua vida. Mas o discurso é, elas são uma ameaça, elas querem tomar aquilo que é nosso. Elas vão nos engolir. Se a gente não abrir o olho, elas vão passar por cima da gente. E aí a vida passa a ser uma eterna luta para a gente se proteger de um perigo que nunca chega, irmãos. Repito, irmãos, o discurso é sempre o mesmo. As pessoas dizem, pastor, não chegou ainda, mas um dia ele vai chegar. Um dia esse povo vai nos dominar. Um dia eles vão nos vencer. E perceba, eu nem estou colocando aqui exemplos concretos, porque são tantos, irmãos, tantos. É curiosíssimo como isso funciona, né? De novo, eu quero só insistir um pouco nisso para a gente ir para frente. Ensinam para a gente, os estrangeiros são perigosos. Pessoas de fora do Brasil, entrar aqui, eles são perigosos para nós. A gente fala, beleza. Mas isso vai internalizando. De repente, a pessoa do estado vizinho é perigosa. Aí, de repente, a pessoa da cidade vizinha é perigosa da nossa. Isso vai até que chega no nosso bairro. Quem são os perigosos? É o pessoal que mora na rua de cima. E nisso, a gente vai ficando cada vez mais paranoico, sem perceber. Andando na rua, enxergando o inimigo em qualquer lugar, irmãos. Eu quero que você entenda. Essa é uma questão real, irmãos. Eu vou falar pela última vez, a gente vai voltar para cá. Você sabe o que é um bunker? Um bunker surge num contexto de guerra. É uma estrutura, normalmente debaixo da terra, para se proteger de bombardeios, etc. Você sabia que tem gente construindo bunker no Brasil hoje? Você sabia que tem empresa de bunker no Brasil hoje? E alguns deles custam 15 milhões de reais? Sabia disso? Tem gente hoje no Brasil construindo uma casa subterrânea por 15 milhões de reais, com medo. Medo de quê? Nem a pessoa sabe direito do quê. Qual é essa ameaça que um dia vai vir, que vai nos dominar? Eu não sei se você já viu, mais uma vez, YouTube, né? Tem canal, irmãos, de gente ensinando você a estocar arroz. Ensinando você a guardar mantimentos para esse apocalipse que um dia vai chegar. E esses canais são enormes. Medo, paranoia, o tempo todo. Porque, mais uma vez, existem inimigos que um dia eles vão chegar, vão nos tomar, então a gente precisa ser precavido. E essas pessoas se acham precavidas. E muitas vezes elas estão loucas, irmão. Louca, perdeu o contato com a realidade. E aí, qual é a reação natural ao medo, irmãos? Quando a gente está com medo, o que a gente faz? Tem duas opções. Na verdade, são três. A terceira é a gente ficar paralisado. Mas perceba, ficar paralisado diante do medo não é uma reação, é a ausência de reação. O medo é tão grande que a gente para, então a gente não reage. Se a gente reage, tem duas. Quais são? A primeira é fugir. Essa é a mais clássica de todas. Existe uma ameaça. O que eu faço? Eu corro o mais rápido possível, para o mais longe possível. E, irmãos, isso aqui um dia eu quero falar especialmente para os jovens e adolescentes. A gente precisa redescobrir isso. Irmãos, fugir nem sempre é covardia, você concorda? Fugir muitas vezes é prudência. Não é corajoso uma pessoa que vê algo que não consegue vencer e enfrenta. Isso é temeridade, isso é loucura. Se você estiver numa situação em que você pode fugir de uma ameaça que pode te atacar, fuja. Fuja. Isso é prudência. Só que nem sempre dá para fugir, irmãos. A gente nem sempre consegue fugir. Quando a gente não consegue fugir e a gente está com medo, só sobra uma opção. Qual é? Atacar. Atacar.
E o exemplo mais clássico disso, nunca tente fazer isso. Eu vou repetir, nunca tente fazer isso. Não confine um animal numa quina. Se você fizer isso, em algum momento ele vai te atacar, porque não tem o que fazer. Para proteger a própria vida, ele ataca. Pessoas com medo, às vezes elas fogem, outras vezes elas atacam. E pessoas paranoicas atacam, irmãos. Quem vai atacar? Faraó. Faraó decidiu ir para o ataque. Perceba, como isso é importante. Ele vai atacar mesmo sem ele ter sido atacado. Essa é a questão. Ele enxergou, inventou um problema, ele atacou. Versículo 11, ele coloca feitores de obras sobre Israel. Antes, irmãos, perceba como isso é importante. Israel vivia uma simbiose com o Egito. O que isso significa? Eles viviam plenamente integrados. Os israelitas trabalhavam, recebiam salário e consumiam. Ótimo, eles ofereciam serviço, eram remunerados por isso, compravam e faziam girar a roda. Estava perfeito. A partir de agora, como eles foram convertidos numa ameaça, por uma mente que é adoecida, a simbiose é desfeita. Israel vai passar de ser trabalhador para ser escravo. E escravo é muito diferente de um trabalhador. Eu vou repetir, irmãos, escravo não é um trabalhador. Um trabalhador é um ser humano, remunerado, que tem dignidade. Um escravo não é isso. Um escravo não é um ser humano, na ótica de quem escraviza. A partir de agora, Israel é convertido em outra coisa, porque aquele que não é humano, a gente elimina mais fácil. Então, o primeiro plano de Faraó é converter Israel em máquinas, irmãos, que só trabalham, e em algum momento eles vão ser descartados. Só que é muito curioso, irmãos, as coisas saem mal. Qual é o plano? Vamos botar esse povo para trabalhar, porque gente que trabalha demais não consegue ter filho. O que acontece? Versículo 12, quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. A conta foi ótima, irmãos. A gente vai trabalhar até a exaustão, fazê-los trabalhar, né? Quem não tem força para trabalhar mais, quando chega em casa, não tem força para mais nada, não procria. Óbvio, né? Não sobra energia, não sobra vida, não sobra ânimo para ter relação. Portanto, eles vão desaparecer por exaustão. Então, as famílias assim seriam destruídas por causa da violência do trabalho. E o que acontece é exatamente o contrário, não, irmãos? Que coisa incrível. As famílias, por causa do ataque de Faraó, elas se reforçam. Elas ficam mais fortes. Elas ficam ainda mais juntas. E aí, por causa disso, eles passam a ter ainda mais filhos, que vão se unir ainda mais aos seus pais. Agora, me diga, para uma mente paranoica, o que acontece agora? A situação piorou muito, você entende? Então, se antes estava ruim e agora piorou, e antes ele atacou, o que ele vai fazer agora? Atacar mais. Os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel, é o que diz o versículo 12. Agora, irmãos, a corte está contaminada, você percebe que coisa? Antes, Faraó estava inquieto. Quem está inquieto agora? Os egípcios. Todo mundo agora está inquieto também. A paranoia do Faraó contaminou todo mundo. O que eles vão fazer? Atacar. E aí a força aumenta. Versículo 13. Então, os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. Irmãos, os impérios têm sempre a mesma ideia. A gente vai esmagá-los para que eles não sejam capazes de reagir. Um tirano é alguém que exerce o seu poder de uma forma arbitrária e opressora. Arbitrária é, ele não precisa se explicar, não tem lógica. Ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Sempre oprimindo, sempre com violência e com força. Isso quer dizer que agora não existe mais processo legal. Não tem um sistema legal de proteção. Não tem promotor, não tem juiz, não tem tribunal. Nada. O tirano manda e ele é obedecido. E aí, ele usa o poder para massacrar, para oprimir, para destruir, por causa do medo. Isso é curioso também, irmãos. Todos os tiranos sempre são medrosos. Sempre. Eles parecem fortes, mas na verdade são homens profundamente paranoicos, loucos, adoecidos. Gente cruel. E aí o texto diz que a vida do povo de Deus passa a ser amarga, irmãos. E que palavra forte, né? Amargor. Você já sentiu isso, eu tenho certeza. A vida passa a ser insuportável, irmãos. Esse povo está vivendo uma coleção de dores e de sofrimentos que são insuportáveis. Por quê? Restou agora a tirania. Lembra do início? É isso que eu estou tentando te falar desde o começo.
Aquele povo vivia as promessas de Deus, as bênçãos, e parecia que não ia ter mais fim. Estava tudo certo. A gente está vendo no Egito, Deus poupou a gente. Agora eles estão vivendo uma vida desgraçada, uma vida horrível. As coisas mudaram, irmãos. De novo, é uma tempestade. E aí o ciclo se repete. O medo não constrói nada realmente sólido. Eles não conseguem vencer Israel. Israel continua crescendo. E aí Faraó vai dar um passo em direção à loucura total. A gente não leu isso, mas vai ver agora. Eu não vou ler, por causa do tempo. Você pode ler em casa depois, se você quiser. Mas a próxima ordem, o próximo passo desse louco é dar ordem às parteiras hebreias. E ele dá uma ordem que é horrível, irmãos. Se forem meninas, vocês deixem elas viverem. Se forem meninos, matem. E a lógica é simples, não, irmãos? Perceba, por que esse recorte de gênero? Por que deixar as meninas existirem e os meninos não? Porque as meninas elas podem crescer e se casar com os egípcios. Você percebe que a lógica é a mesma, de máquina? Essas meninas vão ser parideiras, no sentido real mesmo da palavra. Elas vão servir para dar mais filhos aos egípcios. Os homens não. Se eles forem mortos, eles não podem guerrear, não podem se insurgir e nem vão gerar filhos para Israel. Essa sim, irmãos, é uma estratégia que venceria totalmente. Em 20 anos, não haveria mais Israel reconhecível. Isso aqui é literalmente um genocídio, nos termos que a gente tem hoje. É o extermínio de um povo por questões políticas. Um plano que é perverso, irmãos. E me diga, é um plano que é infalível, não é? Por que ele não deu certo? Porque tem um fator aqui que é fundamental. Nesse plano aparece o ser humano. E de vez em quando, seres humanos ouvem a Deus. E ouvindo a Deus, às vezes seres humanos são profundamente corajosos. Seres humanos às vezes são canais de bênção enormes. E do agir de um Deus que tem prazer em destruir os tiranos. Por que eu estou falando isso, irmãos? As parteiras temeram a Deus e desobedeceram ao rei. E fazendo isso, elas literalmente deixaram os meninos viverem. Que coisa, não? O rei da terra toda diz, vocês vão fazer algo. Elas dizem, vamos fazer, e não fazem. E aí, a gente tem aqui uma investigação do rei, né? Algo claramente está errado. Ele dá uma ordem, de repente, continua vendo um monte de menino nascendo. Alguma coisa está fora do lugar. E aí, eu preciso te dar essa informação só para você entender, porque parece estranho o relato. Mas, irmãos, qual era o plano, provavelmente? A morte se daria por asfixia. Elas provavelmente iam enrolar o cordão umbilical nos meninos e matá-los durante o parto. Por quê? Dava para dizer que foi acidente, você entende isso? Parece que não foi de propósito, mas foi. Só que se o menino já estivesse vivo quando elas chegassem, ia ficar na cara. Para que Israel não se rebelasse, era importante parecer acidente. Só que se elas chegam lá e o menino já nasceu, não dá para elas pegarem o menino já vivo e matar, porque aí sim ia ter uma insurreição. Então o que elas disseram para o rei? As mulheres hebreias são muito rápidas. A Bíblia é muito engraçada, irmãos, às vezes. Elas falam, não dá tempo de chegar. É muito bom isso, né? Elas falam, não, a gente até quer, mas quando a gente chega lá, elas já são muito rápidas. E ela ainda tem uma cutucada, elas dizem, elas não são como as egípcios. Quando a gente chega, eles já estão vivos. Que coisa, não, irmãos? É isso que elas dizem para Faraó. A pergunta é, isso é verdade? Elas estão dizendo a verdade? Não, irmãos. Objetivamente, elas não estão dizendo a verdade. Perceba, é possível que em algum caso ou outro, sim. Pode ser até que algumas mulheres hebreias fossem mais rápidas, nesse sentido. Mas não são todos. O que essas mulheres estão fazendo é literalmente mentindo, irmãos. E antes, o que elas fizeram foi literalmente desobediência. Então, no sentido técnico, ainda que seja filosófico, porque não existe aqui o conceito de crime ainda, no Código Penal como a gente tem hoje. Mas o que elas fizeram foi um crime. Por quê? Tinha uma lei que foi dada por Faraó. E elas descumpriram a lei voluntariamente. Essas mulheres são criminosas nesse sentido. E aí depois, elas ainda mentem quando o Faraó as confronta. E mentir é pecado, e crime é pecado, irmãos. E como é que Deus reage ao que elas fazem? Versículo 20. E Deus foi bom para as parteiras. E aí o refrão, né? E o povo aumentou e se tornou muito forte. Que coisa, irmãos.
por causa da ação delas, por causa da mentira e do crime, o povo continuou crescendo e se tornou muito forte. E aí a gente chega aqui num dilema. E eu já tive aqui tantas vezes. A gente já conversou sobre isso tantas... Não a gente, eu e outra parte do povo de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ter problema com esse relato, em algum nível, mostra que talvez você não tenha tido contato ainda com esse texto. Não esse texto especificamente, mas com a essência do que está acontecendo aqui. E me perdoe, eu não estou querendo nem menosprezar você, nem chocar vocês. O que eu estou querendo dizer para vocês é, irmãos, olhar para isso e enxergar isso aqui problema é não entender algumas coisas que são muito iniciais ainda na fé. E eu vou tentar explicar para você. Percebam, irmãos, a gente não pode absolutizar uma conduta destacando essa conduta do seu contexto, irmãos. Porque mentira é mentira. Em algum nível isso é verdade. Mas, irmãos, você entende que nem toda mentira é igual e nem toda mentira tem a mesma essência? O mesmo substrato? As coisas são claramente diferentes, irmãos. Deixa eu ser claro. Aquelas mulheres mentiram para quem e mentiram por quê? Para quê? Elas mentiram para um facínora, irmãos. Elas mentiram para um tirano. Elas mentiram para, nesse contexto aqui, Satanás personalizado. Ele estava literalmente matando bebês inocentes. E elas mentiram para ele para quê? Qual era o objetivo? Para promover salvação, irmãos. Percebe como é diferente? A ação de mentir a alguém que é literalmente agente do mal e que tem como objetivo salvação é diferente. De novo, a gente não pensa muito nisso porque a gente não vive nesses contextos. Mas meu irmão, minha irmã, tá liberado, certo? Se eu tiver errado, quando chegar no céu, a gente diz para Deus que foi na minha conta. Mas se algum dia alguém entrar na sua casa querendo fazer mal a você, e você tiver, por exemplo, um pai, um avô, alguém debilitado no outro quarto, e alguém perguntar, tem mais alguém na casa? Diga não. Diga não. Se a gente fosse invadido por... Pensa bem, se nós estivesse agora na China, e alguém invade a nossa igreja, e alguém pergunta, vocês têm Bíblias escondidas aqui? A gente vai ter que dizer sim ou não? Irmãos, a gente diz não, não temos. Por quê? É uma mentira? Sim, a gente não está dizendo a verdade. Mas perceba, a lógica está invertida, irmãos. A agressão está partindo dos outros. A reação dessas parteiras foi para preservação. Se um dia alguém invadir a igreja com uma faca e correr para cima de uma criança, o que a gente vai fazer, irmãos? A gente vai agredir essa pessoa, não vai? A agressão é pecado? Claro que é. Mas nesse contexto, a agressão é pecado? Irmãos, claro que não. A gente não pode deixar o mal se perpetuar porque, supostamente, a gente é o povo da não agressão. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não é tão simples assim, irmãos. É bobeira você olhar e falar assim, as parteiras mentiram. Pelo amor de Deus, tinha criança. A ordem que elas receberam foi enforcar um bebê. Você entende isso? E aí elas disseram, não, nós não vamos fazer isso. E não fazendo isso, Deus as preservou. E foi bondoso com elas. Que coisa, né, irmãos? Em algum nível, um dia a gente pode falar mais sobre isso com detalhes. Mas você sabia que na Alemanha houve cristãos que se reuniram com o plano de matar Hitler? Matar é pecado, irmãos? Claro que é. Mas a gente precisa matar alguém que congregou todo o poder do mundo e está literalmente praticando morticínio a nível global? Sim, irmãos, precisa. É isso que eu estou tentando te dizer. Não existe qualquer censura divina aqui, irmãos. Não aparece Deus reprovando o ato delas. Que coisa, não? Deus está abençoando essas mulheres porque elas promoveram vida. E aí eu quero ser muito claro no que eu estou lhe dizendo. Não é para você chegar amanhã e falar, então beleza, eu vou sair mentindo de qualquer jeito. Meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo, essas mulheres não estavam mentindo para benefício próprio. Você está entendendo isso? Não foi por capricho. Não foi por vileza, não foi por maldade. Elas fizeram o que elas poderiam fazer para preservar a vida do povo de Deus. Porque, literalmente, vou repetir pela enésima vez, bebês que seriam ceifados por uma ação satânica estavam precisando de ajuda. E elas interviram. Porque só dava para fazer isso. Sem fazer isso não dava para salvar. E isso é cristianismo também, irmãos. Entender essas nuances e a gente ser maduro. O que acontece é, Deus deu a elas uma família. Olha que coisa, versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, e perceba, temer a Deus aqui nesse sentido é não obedecer ao faraó. Ele lhes constituiu família, que, repito, é um sinal de bênção. Deus está abençoando porque elas agora podem ter uma família. Bem,
Diante dessas ofensivas que se mostraram inúteis, das tentativas de recuperar o controle que foram infrutíferas, finalmente o faraó enlouqueceu totalmente, irmãos. É o caminho dos tiranos. Esse aqui é o despotismo no seu último grau. E a decisão final é a decisão mais terrível de todas. Porque agora a ordem é dada a todo o povo. A gente vai ler o versículo, com ele a gente vai terminar. Então Faraó deu ordem a todo o povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Antes a ordem foi dada às parteiras, agora a ordem é dada a todo o povo. Não é um plano que vai acontecer daqui a uns anos, porque antes era essa a ideia, né? Vamos matar os bebês, um dia eles vão desaparecer. Agora peguem as crianças e matem, agora, nesse momento. Joguem no rio Nilo. E sabe, irmãos, a não ser que a gente se detenha por um tempo, essa cena pode passar por a gente sem mudar um pouco o que a gente está experimentando. É possível a gente ler sem ser impactado, mas junto comigo, dá um passo atrás. Olha o que esse homem está dizendo. Olha o que Faraó está decretando. Porque o que esse homem está dizendo é cruel no último nível. Eu vou te dizer, meu irmão, presta atenção. Qualquer que seja o egípcio, não são mais as parteiras, qualquer um, que encontrar qualquer menino que seja, se for hebreu, tem que fazer o quê? Tem que jogar no rio. Ou seja, olha essa cena, é arrancar o filho dos braços de uma mãe ou de um pai. Você já tentou fazer isso? Você já viu como é que pais e mães defendem seus filhos? Pois bem, arrancar da mão dos pais uma criança e ela viva jogar no maior rio do mundo. Se você não sabe, o rio Amazonas é o segundo maior rio do mundo. Se você já teve oportunidade de ver, se você já foi lá, os manauaras, né, o pessoal de Manaus, chama de praia. Você sabia disso? Chama a beira do rio de praia. Por quê? Não dá para ver o outro lado. De tão grande que é. Tem um prédio, dá para você colocar um prédio de 30 andares no rio e ainda não vai estar na superfície. O rio Nilo é maior. E aí, permitir que uma criança indefesa, que não fez qualquer mal, morra das formas mais terríveis. E eu penso em duas. A primeira é afogada, irmãos. E eu acho que você já teve medo. Eu não sei se você é ansioso como eu, mas talvez em algum dia antes de dormir você já pensou: meu Deus, e se eu morresse afogado? E ficou com falta de ar na sua cama. É horrível. É uma morte que é horrível. Agora imagina uma criança, tentando lutar pelo ar sem conseguir. E a outra, talvez seja pior ainda. Qual é a outra forma de morrer no rio Nilo, irmãos? Ser devorada. Eu fui atrás, irmãos, é verdade mesmo. O Nilo, ele é o habitat perfeito entre vários animais do crocodilo real, crocodilo do Nilo. Irmãos, é um dos répteis mais perigosos do mundo. São 6 metros. 6 metros. Os adultos chegam a 6 metros. Sabe quantos são 6 metros? Aquela porta ali tem 2,10 metros. Essa porta de entrada. Pega 3, bota um em cima da outra, é o jacaré que tinha no Nilo. Crianças, irmãos. O que fez isso? Paranoia. Paranoia. A paranoia nos leva a estados tão desconectados que o resultado é esse. O outro não é um ser humano, é um inseto. E precisa ser destruído, aniquilado, o mais rápido possível, de qualquer forma possível, por qualquer pessoa possível. E aí nasce então o estado de coisas mais terríveis que Israel viveu na sua curta história, irmãos. Essa é a vida do povo de Deus nesse momento. Eu queria te dizer que esse é o pior momento da história de Israel, mas ele não é. Muitos anos depois, milênios, Israel vai viver coisas ainda piores do que essa. Mas por hora, esse é o pior momento da vida desse povo que praticamente acabou de nascer. Essa é uma história, irmãos, que diz muita coisa pra gente. Muito. Talvez a princípio não, mas olhando detidamente sim. Essa história, irmãos, é do povo de Deus. Essa é a história dos filhos de Abraão, do povo que vive sobre uma promessa. E uma promessa que é gloriosa, irmãos, uma promessa de paz. Deus disse: eu vou dar um futuro para vocês. Eu vou ser um Deus presente na vida de vocês. E esse povo que recebeu essas promessas e confiou nesse Deus, agora está vivendo essas circunstâncias.
escravizados e tiranizados. Essa palavra é muito forte, irmãos. É um povo que está vendo seus filhos sendo arrancados e atirados num rio para morrer uma morte horrorosa, dolorida. Imagina as marcas que isso deixa num povo, irmãos. Como é que a gente segue em frente tendo que passar por isso? Essa é uma ótima pergunta. E a pergunta que surge automaticamente é: cadê Deus? E, irmãos, de novo, você talvez, meu irmão, minha irmã, tem uma resposta que ela talvez até seja certa, que é uma resposta que você aprendeu na escola dominical, que é: Deus está sempre presente. A questão que eu estou tentando te colocar é, quando essas coisas ficam nesse nível, você, especialmente para quem estava aqui domingo, né? Você entende as pessoas perguntarem: mas cadê Deus? Onde é que Deus está? Como é possível que Ele me faça promessas de um lado e agora estão pegando meu filho e jogando no rio? Como essas coisas funcionam? Essas são perguntas difíceis, irmãos, dolorosas. Mas a gente faz várias vezes esse tipo de pergunta ao longo da nossa vida. E aí, o ponto de contato com hoje é: talvez você esteja fazendo essas perguntas agora, meu irmão, irmã. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus na minha vida? Porque você olha para o que está acontecendo na sua vida e fala: cadê? Cadê? E olha, eu tô falando com gente crente. Eu tô falando para você que nem queria ser milionário, você nem queria grandes sonhos, você só queria ficar em paz, mas nem a paz está acontecendo na sua vida agora. E você está dizendo: aonde é que está Deus? E aí, uma das coisas que aprofunda um sofrimento muito, e eu passei bastante por isso, eu lembro como isso funciona, é você pensar que é tipo assim: cara, tá todo mundo indo bem, só eu tô indo mal. Só eu tô passando por essas coisas enquanto as pessoas estão indo bem. Irmãos, a gente também falou sobre isso domingo. Você não sabe como é que tá a vida dessa pessoa do seu lado. Talvez essa pessoa do seu lado esteja enfrentando grandes problemas que você não sabe. E a sua sensação é: cara, eu tô abandonado, só acontece comigo. Essa história nos lembra que, irmãos, não acontece só com a gente. Deus não escolheu só você para sofrer, só você para passar por isso. Esse texto mostra que sempre foi assim, irmãos. Infelizmente, o povo de Deus, mesmo com as promessas, ainda enfrentou lutas que são terríveis. Horríveis, nesse nível aqui. Não sei se já te contei essa história. Eu perdi muita gente na vida, irmãos. Eu perdi um amigo meu quando a gente tinha 17 anos. Essa história é inacreditável, não dá para entender isso, nossa cabeça não entende. A gente era da igreja junto, a gente tocava junto na igreja. Ele era da equipe norte rio-grandense, ou seja, do estado, de basquete. Ele teve um câncer na canela, no osso da canela. Morreu com 17 anos, 18 anos. E no enterro dele, o pai dele estava falando. Crente, o cara crente. Não é a igreja presbiteriana, mas é como se ele fosse presbítero, o pai. E o pai deu um testemunho que ele falou assim: eu fiquei um tempo todo perguntando: por que eu, Deus? Por que o meu filho? Até que virou a chave e eu entendi: por que não eu? E olha só, o que aquele homem estava dizendo é: peraí, o que é que eu tenho de especial que os outros irmãos podem passar por problema e eu não posso? Por que na minha casa isso não pode acontecer? Essa é uma compreensão que é difícil ter, irmãos, especialmente quando a gente está passando pelo sofrimento. Então, eu estou dizendo isso para você agora, meu irmão, minha irmã, não é só você que está sofrendo. Muita gente está sofrendo também. Deus não abandonou você porque você está passando por isso. É claro, perceba, eu não estou dizendo que isso resolve tudo agora. Eu tento lidar com vocês de uma forma mais madura. Irmãos, a gente não vai resolver esse texto hoje. Ainda faltam 40 capítulos. Claro, a gente vai juntar alguns, tá? Mas a gente vai ver a conclusão dessa história lá na frente. Hoje a gente vai sair daqui com um certo gosto ruim na boca. Mas hoje, a única coisa que eu quero que você saia daqui hoje é tendo a certeza: esse mesmo Deus que está com você hoje e prometeu coisas lá no passado, também viu o seu povo passando por problemas enormes. E isso não significava que ele não estava lá. Essa é a parte importante. E aí eu volto para aquela pergunta da escola dominical, né? A resposta é certa, mas às vezes a gente responde de forma muito fácil para os outros. E tem vários irmãos aqui que passaram por sofrimentos intensos. Eles podem dizer para você: você não está vendo, talvez você não esteja sentindo, mas Deus continuou no mesmo lugar na sua vida. No mesmo. Ontem eu estava num exame de novos membros aqui na igreja. A gente está conversando com novas pessoas que querem vir.
O que eu disse a elas, eu digo para vocês de novo, meus irmãos, mesmo você que está aqui há 30 anos, a caminhada com Deus, a gente pensa, e não me diga que você não pensa porque você pensa assim. Quando a gente vira crente, o que a gente pensa é, cara, agora eu sou crente. Daqui para frente eu vou andar com Deus e vai ser um passeio no parque. Vai ter uma estrada retinha, vai ter muita grama, um sol lindo, calor. E, irmãos, às vezes as coisas fecham e a gente passa por uma tempestade horrorosa. A tempestade sempre nos alcança. A pergunta é, o que acontece depois dela? Quando as coisas ficam desse jeito, o que a gente faz? A história não acaba aqui, irmãos. A gente vai sair com esse dissabor hoje. Mas você está sofrendo? Não desista ainda. Na semana que vem, a gente vai ver como é que esse Deus age. E aí, meus irmãos, quando Deus age, isso acontece com você. Quando Deus age, ele vem com fúria para salvar seu povo, irmãos. Eu estou lendo os profetas antigos, os menores, né? Irmãos, às vezes o sofrimento do povo de Deus demora muito tempo, mas quando Deus vem para salvar seu povo, ele vem com uma força incontida de salvação e ele resgata o seu povo, irmãos. Isso sempre aconteceu, isso vai continuar acontecendo. Eu vou te falar agora, antecipando o que a gente vai ver lá na frente. Ninguém toca em você sem que Deus se levante, meu irmão. Ainda que você morra, ainda que você perca, entre aspas, a batalha desse lado, Deus vai vir com retribuição, irmãos. De uma forma ou de outra. Os tiranos, os malucos, os cruéis, os satânicos, eles não vão ter a palavra final. Isso foi verdade no passado, é verdade hoje. Confie em Jesus. Ele está aqui e o Êxodo vai mostrar isso para a gente. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor continua nos levando em frente, Pai. Eu te peço pelos meus irmãos hoje que estão desanimados, cansados, sofrendo. Faz com que brilhe para eles, Senhor, uma luz gloriosa da esperança que há em Jesus Cristo. Porque o Senhor venceu a morte, ressuscitou e comprou para nós uma vida que ninguém pode tirar da gente, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor até hoje nos livrou de viver, mas se ainda há dias difíceis para nós, que a gente passe por eles agarrados a Ti, Senhor, sabendo que o Teu amor não depende daquilo que está acontecendo na nossa vida, mas das promessas que o Senhor fez e que nunca vão passar, Pai. Crava isso nos nossos corações. É o que a gente te pede no Teu nome. Amém.